Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje na leitura do capítulo 9 de Mateus. O capítulo 9 de Mateus nos fala sobre muitos momentos em que Jesus se relacionava com as multidões que o seguiam. Entre essas multidões haviam muitas pessoas que eram cegas, leprosos, surdos, pessoas muitas vezes possuídas por demônios, eram encontrados na caminhada de Jesus. E a todas essas pessoas ele curava, ele libertava, né? E isso porque Jesus tinha profunda compaixão dessas multidões. E eu quero justamente destacar hoje essa compaixão, essa misericórdia que Jesus tinha das multidões. Muitas vezes é comum nós criticarmos pessoas que muitas vezes buscam a igreja, que muitas vezes buscam a Jesus apenas pelo que Jesus pode oferecer a elas, apenas pela cura. Muitas vezes essas pessoas até vão à igreja e no momento que elas são curadas, elas esquecem completamente de Jesus. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão passando por momentos de aflição, por momentos de dor, e nesse momento buscam a Jesus, mas no momento que a dor é aliviada, elas abandonam, elas se distanciam. Mas mesmo essas pessoas, Jesus nos ensina a termos compaixão, a termos misericórdia. Você vai ver que essa palavra misericórdia vai se repetir em muitos dos capítulos que nós formos abordar. Porque é exatamente isso que Jesus busca de nós, não sacrifícios, mas misericórdia. Então, é importante nós percebermos a relação de Jesus com essas multidões, especialmente no versículo 36 do capítulo 9 de Mateus. A palavra nos diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitos e desamparados, como ovelhas sem pastor. Muito entre essas pessoas existe essa aflição, existe esse desamparo, essa solidão em meio à multidão. Você já se sentiu só no meio de uma multidão? Você já se sentiu desamparado, apesar de estar no meio de muitas pessoas? Essas pessoas se sentiam assim. E Jesus não simplesmente criticou essas pessoas, Jesus não simplesmente disse: olha, vocês deveriam buscar mais do que simplesmente isso. Não, ele teve compaixão delas. Nós percebemos nos capítulos anteriores que Jesus certamente chama discípulos e ele adverte aos discípulos acerca do preço de segui-lo. Isso é um fato. Existe um preço que todo discípulo precisa estar disposto a enfrentar, a pagar para seguir Jesus. O preço de santidade, o preço de disponibilidade precisa realmente ser pago por todo aquele que decide a seguir Jesus. Mas ainda assim, Jesus nos ensina a termos profunda misericórdia de todos aqueles que ainda não perceberam, que ainda não puderam experimentar a profundidade de um relacionamento com Ele. Um relacionamento duradouro, um relacionamento que nos leva a conhecê-lo profundamente. Então, há um momento aqui nesse capítulo em que Jesus se refere aos seus discípulos e ele diz aos discípulos: olha, o campo está maduro e a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, pois, ao Senhor da colheita para que Ele envie mais trabalhadores. É interessante Jesus ter dito isso, e um pouco antes
de ascender aos céus, depois de ter sido crucificado, depois de ter sido ressuscitado, quando ele conviveu mais um pouco com os seus discípulos e finalmente ascendeu aos céus, onde permanece à direita do Pai, aguardando o momento de sua segunda vinda, quando ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva, que estará aperfeiçoada para um relacionamento celestial, para um relacionamento mais íntimo ainda com ele. Durante esse momento ele olhou para os seus discípulos, para todas aquelas pessoas que estavam ali vendo aquele momento majestoso em que ele retornava aos céus. E nesse momento ele dizia para aquelas pessoas: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a toda a lei e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu misturei um pouco o que a gente vê em Mateus com o que se percebe em Marcos. Ele pede que nós proclamemos as boas novas a toda criatura. Então, queridos, é muito importante nós entendermos esse momento de Jesus, o momento em que ele nos ensina a pedir a Deus para orarmos, para que Deus possa enviar mais pessoas dispostas a cuidar do seu rebanho. Tenho certeza que você também recebeu esse chamado de cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Talvez não como um pastor ordenado, mas certamente você foi chamado a fazer discípulos, a influenciar pessoas, para que essas pessoas influenciadas a partir da sua vida possam decidir ter um relacionamento íntimo com Deus por perceber o que Deus tem feito na sua vida. Então quero terminar esse vídeo hoje te convidando a participar dessa grande colheita para o Senhor Jesus. A palavra nos diz que nós não devemos acumular tesouros nessa terra, mas sim que nós devemos acumular tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. A maior riqueza que Jesus nos proporciona são almas. Essa é a maior riqueza que Jesus nos proporciona. E é isso que Ele deseja que nós busquemos aqui, almas. Inicialmente as nossas almas, a nossa vontade, o nosso desejo de servir Jesus. Depois a vontade daqueles que nos cercam, a nossa família, os nossos amigos. E finalmente, depois de termos transformado as nossas almas, depois de termos ajudado a transformar as almas das pessoas que nos cercam, também as almas das pessoas que estão distantes de nós. Esses vídeos, inclusive, têm o propósito de chegar a todas as pessoas, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes também. Então, eu quero te convidar a participar comigo dessa grande colheita para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sei que você será poderosamente usado pelo Espírito Santo para proclamar as boas novas do Senhor Jesus aonde você estiver. Deus te abençoe e te espero amanhã.